Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero saber aqui quem já fez todo o desenho, finalizou, escaneou, colocou para dentro do trabalho de desenho e aí travou porque não fazia ideia de como é que começava a pintar. Como é que tu vai escolher a intensidade de uma cor, como é que tu vai escolher a intensidade do céu azul que tu vai colocar, como é que tu vai escolher a cor, a tonalidade de vermelho que tu vai colocar uma roupa. Então a gente trava. Eu sou o Ricardo, sou professor de desenho há 17 anos pela Escola Porto Artes e na aula de hoje eu vou te mostrar os princípios básicos da teoria de cor para que tu possa finalmente encontrar a matiz no final do caminho e possa finalizar o teu trabalho com segurança. Bora lá! Você também sempre sonhou em trabalhar com quadrinhos, mas nunca se sentiu preparado para entrar nesse mercado? Então eu tenho um convite especial para te fazer. Vem aí a Masterclass do Quadrinista Profissional, onde eu vou te mostrar a forma com que eu e meus alunos fizemos para ingressar nesse mercado, mesmo sem saber desenhar. Eu vou dividir com você como eu consegui alcançar a minha independência financeira trabalhando em um mercado que eu sempre sonhei em participar. Você pode se inscrever agora, clicando no link abaixo. Aproveite porque é online e 100% gratuito. Quando a gente vê o trabalho de outros artistas usando cores, parece que todo mundo consegue entender instintivamente qual cor escolher para colocar nos trabalhos. Como se tivesse um pedaço de informação que todo mundo, menos a gente, tem acesso. Por isso que os nossos trabalhos nunca ficam interessantes o bastante. Mas é verdade que tu precisa entender 3 pilares centrais para o trabalho de cores. Mas como dentro desses pilares tem muita informação, eu vou fazer aqui um speedrun de tudo para que você possa sair aplicando já já. A primeira coisa que você tem que entender quando vai partir para uma pintura digital é a diferença entre CMYK e RGB. De forma muito simples, o modo CMYK é o que tu vai usar quando tiver que imprimir um trabalho, porque ele vai trabalhar com a ideia das tintas de uma impressora. Sabe aquela tinta que, aqueles cartuchos de tinta que tem na nossa impressora, ciano, magenta, amarelo e preto? Bom, então, é essa mesma coisa. Por isso que toda arte feita em CMYK fica com as cores mais esmaecidas. Já o RGB é o modo de cor que tu vai usar para trabalhos que vão ser exibidos numa tela, no PC, no celular, no tablet, etc. Como eles são pixels numa tela, a possibilidade das cores ela é completamente diferente, ela é muito maior. Tu vai ter acesso a uma quantidade absurda de cores que eu diria, para alguém que está começando, é até um pouco demais. Quanto menos, melhor. Agora, falando do primeiro pilar das cores, eu trago para vocês a magnífica, impressionante roda de cores, ou roda cromática, ou ciclo de cores, ou qualquer coisa que você queira chamar. Em todo programa de pintura, tu vai ter acesso a isso e você já deve ter com certeza visto alguém usando. É nela e nos controles que estão nela que a gente vai pegar todas as informações que a gente vai usar para o nosso trabalho. Aqui, tu vai encontrar as cores primárias, as secundárias e as terciárias. Nessa roda estão todas as informações, todas as cores, né, do arco-íris, e é onde a gente vai traçar linhas imaginárias para criar esquemas de cor. Tu também pode conferir, né, ver que eu configurei a minha roda cromática para mostrar a matiz, a saturação e a luminosidade, que a gente também chama de valor tonal. Que são as 3 controles que estão em cima da roda. Toda vez que eu mexer neles, a roda se altera. E toda vez que eu mexer na roda, eles se alteram. E isso já faz parte do nosso segundo pilar, que são as propriedades da cor. Aqui a gente tem acesso, né, as coisas que vão mudar dentro da nossa cor. Quando a gente fala, por exemplo, em matiz, a gente está falando do nome que a gente dá à cor. Por exemplo, o céu é azul, a laranja é laranja, a maçã é vermelha. A gente está falando das matizes. Se a gente substituir matiz por cor, tá tudo certo. Agora, com relação à saturação, a gente está se referindo ao quanto de branco tem na mistura dessa mesma matiz. Se tiver pouca cor branca, essa matiz é muito intensa. Tipo a cor de uma caixinha de tinta guache, por exemplo, né? Aquela cor super forte que chega a doer o olho quando a gente olha. Enquanto que quanto mais branco, mais esmaecida ela vai ficar, ao ponto que ela vai ficar completamente branca. Já quando a gente fala da luminosidade, a gente está falando de quanto de preto está nessa mistura de cor. A diferença entre as duas é que uma das propriedades você vai usar normalmente mais para as cores que recebem luz e outra para as que estão mais do lado da sombra. Mas espera que ainda não acabou, porque além disso, as cores também têm temperatura, isso mesmo. Para entender isso, a gente traça uma linha imaginária dividida num círculo cromático no meio. Claro que é natural saber que azul é uma cor fria e que vermelho é uma cor quente, por exemplo. Mas, eu preciso te dizer que toda cor quente também tem uma versão fria de si mesmo, e toda cor fria tem uma versão quente de si mesmo, se ela perder muita saturação. Por exemplo, vamos pegar o vermelho puro. Agora vamos pegar uma versão desse vermelho que não tem saturação.
ela instantaneamente fica mais fria em comparação com a primeira. Em determinados casos e contextos, essa cor, que é vermelha, pode parecer azul, e isso acontece com todas as cores. Mas seguindo em frente, a gente chega na parte que começa a ficar realmente interessante, que são os casos de família das cores, as amizades e desavenças que existem entre elas. E isso representa o nosso terceiro pilar, os esquemas de cor, que vão nos ajudar a escolher as cores por trabalho sem que a gente precise ficar quebrando a cabeça. E o primeiro esquema de cor que eu gosto de falar é o monocromático. Ele só utiliza uma matiz e a gente vai variar essa matiz em luminosidade e saturação em busca de criar uma paleta de cores. Agora a gente vai falar das cores análogas. As análogas são as matizes e as vizinhas, aquelas cores que estão do ladinho dela, né? Então tu pega uma cor principal e junta com as que estão do lado. Esses dois esquemas de cores são ótimos para quem está começando, porque tu só tem que escolher poucas matizes, né? Pouquinhas matizes, tu vai variar muito a tonalidade delas, né? E tudo vai ficar muito harmônico, tudo na amizade. Mas também não tem nenhuma cor que chame muita atenção, porque falta algo principal para o desenvolvimento de uma boa pintura: o conflito, ou se tu quiser ser menos dramático, o contraste. E a primeira coisa que a gente vai falar, o primeiro esquema de cor que a gente vai falar que vai ter contraste são as cores complementares. O esquema de cor complementar sempre vai pegar duas cores em temperaturas diferentes. Tu escolhe primeiro uma cor principal e depois escolhe a cor que está do lado oposto dessa no círculo cromático. A gente também pode pegar as meio complementares. Aqui tu escolhe uma cor principal e ao invés de pegar a cor que está do lado oposto, que seria a complementar, tu vai pegar as duas que estão do lado dessa cor. A gente também pode utilizar uma que é a triangular, que a gente vai escolher três cores que têm a mesma distância dentro do círculo cromático. Tudo muito lindo, tudo muito bom, mas isso é a teoria e a gente só consegue entender isso bem na prática. Por isso que eu trouxe aqui um carinho muito icônico para a gente brincar com as cores. E que, por favor, a Nintendo não saiba disso, senão eu vou ter que pagar a licença pelo resto da vida para eles. Bom, galera, como a gente estava falando antes, né, eu mostrei alguns esquemas de cor diferentes e eu vou utilizar exatamente os esquemas de cor que eu mostrei nessa aula para vocês para poder colorir esse nosso Yoshi, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aquele esquema de cor monocromático, que aí eu escolhi a matiz vermelha para poder fazer o meu trabalho. Lembrando que a matiz vermelha, né, eu botei a matiz super saturada, né, então ela está no máximo da vermelhidão possível. E aí, para poder fazer as outras cores, as variações dessa matiz, aí lembra que eu vou simplesmente brincar com a saturação e a luminosidade para que não fique tudo nessa intensidade. Sempre que a gente for escolher um esquema de cor para poder fazer os nossos trabalhos, é importante que a gente sempre escolha uma cor que seja a principal. Uma matiz que ela vai ser principal, ela vai ser líder do trabalho. Vamos dizer assim, que a gente pode dizer que ela vai ocupar 60%, 70% do nosso trabalho vai ser ela, né? E aí a gente pode dividir de acordo com os esquemas de cores e os outros percentuais. Então, por exemplo, se a gente for escolher um esquema que vai ser de cor monocromático, que nem esse, então este vermelho mais intenso, ele corresponde a 70% da ilustração. E as outras duas cores, as cores que eu vou utilizar, né, as variações que eu vou utilizar para poder fazer o casco, para poder fazer a bota, cada uma delas vai ocupar 15% mais ou menos, né? Então, se eu for pegar cores análogas, que são três cores, eu escolho uma cor principal, mais uma vez eu posso botar ela como 60%, e aí as outras duas cores eu posso colocar elas como 20% cada uma. Independente do percentual, a gente sempre tem que pensar que a gente vai ter uma cor que ela vai ser líder. E aí quando eu falo em cor, pode ser o verde e pequenas variações desse verde, né? Variações em termos de saturação, variações em termos de luminosidade. E aí as outras cores, as outras matizes, sim, elas também a gente pode alterar a matiz e alterar pequenas variações dela. Não quer dizer que a gente vai simplesmente ter um desenho completo e a gente somente vai utilizar especificamente duas matizes. Não, eu quero dizer que mesmo dentro da matiz que seja principal,
a gente pode fazer variações dentro dela em saturação e luminosidade para o nosso trabalho. Então pode ver que eu escolhi um esquema monocromático, em seguida eu estou pegando as cores análogas, né? E aí eu estou exatamente mostrando que eu vou utilizar 70% para a cor principal e 15% para as cores, né? As amizades, né? As cores que são amigas da minha cor principal, né? Além disso, além das cores análogas, eu ainda trabalhei com as cores meio complementares, as cores complementares e o esquema de cor triangular para a gente poder exatamente ver como isso vai funcionar na prática. E a melhor coisa que tu pode fazer em termos de exercício é pegar um personagem simples como o Yoshi para poder testar. Não, então testa, pega o Yoshi, pega o Mario, pega um personagem que seja único, sem um fundo específico, mas que vai ser uma arte em que a gente não vai precisar fazer nenhum degradê, por exemplo, a gente vai fazer simplesmente a cor sólida, porque daí é mais fácil a gente pegar esta base. Depois que a gente pegou essa base, aí a gente pode adicionar mais variações, a gente pode adicionar o degradê, a gente pode adicionar cores mais claras, cores mais escuras, uma direção de luz melhor, né? Eventualmente, depois de ter feito isso e se sentir confortável, aí a gente pode começar a trabalhar com a ideia do cenário. Mas esse princípio que é aplicado ao personagem, ele também vai ser aplicado ao cenário, né? Então essa mesma lógica, né, das cores complementares, das cores análogas, elas vai ser aplicada ao nosso cenário também. Mas é muito importante que a gente sempre pense, sempre planeje antes de fazer a nossa pintura. Então, se possível, pega uma versão do teu desenho, da tua pintura e faz ela bem pequenininha mesmo, que tu quase não consiga enxergar os detalhes, simplesmente para que tu possa ver de forma muito distanciada as cores que tu está aplicando, para que tu possa ter uma versão bem simples das cores, para depois poder trabalhar ela de forma mais detalhada. Então, sempre que a gente começa mais simples, a gente vai ter uma guia, né? A gente tem como se a gente tivesse um roteiro, um script de mais ou menos a estrutura que a gente tem que colocar para o nosso desenho. Mais uma vez, isso pode ser com relação ao personagem, pode ser com relação ao cenário. Então é muito importante esse planejamento antes da execução do trabalho. Então sugiro que vocês peguem alguns trabalhos simples, se possível uma arte mais vetorial, com os contornos mais fortes, né, e aí cores bem sólidas, para poder iniciar antes de começar a pegar trabalhos mais complexos. Mas é isso aí, se tu ficou até aqui, agradeço demais a tua presença e espero que nos próximos vídeos também esteja presente. E se tu ainda não curtiu esse vídeo, aproveita para fazer isso nesse momento, segue o nosso canal para poder seguir recebendo aulas de instrução exatamente como essa. No mais é isso, até a próxima, valeu!